Olá, tudo bem? No episódio de hoje a gente vai falar sobre Model Driven Architecture, MDA, para a gente entender melhor o que é esse conceito. Bom, eu li um livro dos autores, dos criadores aí do conceito. Eles são de uma instituição chamada OMG e o livro é de 2003. Já tem outros livros sobre o assunto. Mas, de maneira geral, a Model Driven Architecture, então arquitetura orientada a modelo, ela prega um novo paradigma de desenvolvimento de software, de forma que a gente criasse modelos de alto nível para que, a partir desses modelos, a gente conseguisse gerar código de forma automática. Vou explicar conceitos e os nomes que eles dão lá dentro do livro e da teoria, em volta do MDA, para vocês entenderem melhor. Achei um modelo muito interessante, um conceito muito interessante. Mas vamos lá, começando do começo. Por que os autores desenvolveram essa teoria, esse conceito? A ideia deles é que nos primórdios da computação todo mundo escrevia código, nos primórdios é código no chip mesmo, é eletrônico. Mas depois surgiram ali formas de você escrever instrução de máquina. Depois, em cima das instruções de máquina, o assemblers, então um código um pouco mais alto nível. E depois as linguagens de baixíssimo nível, mas já em cima do assembly, as mais baixos níveis ali, VC, seja a mais próxima ali do sistema operacional. E aos poucos a gente foi subindo os níveis das linguagens, depois linguagens mais orientadas a objetos, linguagens com máquinas virtuais, de forma que a máquina virtual gerava lá o bytecode para daí sim rodar instruções de máquina. Enfim, a hipótese e a argumentação é de que nos primórdios, ou seja, no passado, a gente já teve linguagens muito mais próximas da linguagem de máquina e que as pessoas na época achavam que aquela linguagem era a boa para fazer qualquer tipo de software, mas com o passar do tempo foram surgindo linguagens de mais alto nível que geravam código para as linguagens de mais baixo nível e as pessoas foram se convencendo de que usar as linguagens de mais alto nível para a grande maioria dos problemas não era um prejuízo, pelo contrário, era uma grande vantagem porque elas eram muito mais fáceis de escrever, fáceis de se entender, elas davam muito mais produtividade aos desenvolvedores e cabia aos compiladores ali, que traduziam as linguagens de mais alto nível para as de mais baixo nível, fazer essa tradução de forma que tudo o que existisse lá no alto nível fosse devidamente espelhado ali, refletido no baixo nível. E com o tempo, então, o livro é de 2003 e hoje a gente já está em 2022, mas com o tempo, hoje é muito comum que a maioria esmagadora dos desenvolvedores usem linguagens de alto nível, enquanto é muito raro achar desenvolvedores que implementam soluções triviais ou soluções comuns em linguagem de baixo nível. Tornou-se a exceção escrever na linguagem de baixo nível. Então, esse é o argumento dos autores para dizer que hoje, e eles estavam dizendo lá em 2003, então a gente se depara com linguagens de alto nível, mas ainda são linguagens de entendimento difícil para grande parte do público, Então, imaginando lá, a comparação que ele traz, e não necessariamente precisava ser a UML, mas ele traz essa comparação mais como exemplo mesmo. É que talvez um diagrama de estados em uma UML, ou um diagrama de classes, UML é Unified Modeling Language, uma linguagem de modelagem unificada, que se você não conhecer, dá um bisu aí que você vai saber o que é. Mas, então, uma descrição rápida, o ML é uma forma de você desenhar projetos de software, arquiteturas de software, usando formas mais gráficas e sem utilizar código de fato. Voltando ao ponto, os autores defendem que, por exemplo, a OML, que é uma forma de representar software de muito alto nível, são diagramas, então eles são muito visuais e de fácil entendimento para pessoas que não são desenvolvedores de fato. Por exemplo, analistas ou gestores de projeto conseguem entender esses modelos porque eles são mais alto nível. Então, o ponto dos autores é que as nossas linguagens de alto nível hoje ainda são código e que esse código é comparado a possíveis linguagens de mais alto nível, como a UML, como diagramas totalmente visuais, ainda são baixo nível. Então, defendendo basicamente que é possível transformar as nossas linguagens de alto nível hoje em linguagens de ainda maior nível. E que isso traria mais acessibilidade, então é a mesma comparação do assembly pro C, por exemplo, e daí do C pro Java, e do Java pro Python ou JavaScript hoje. Talvez essa comparação não foi tão boa, porque em nível talvez eles estejam variados ali. Mas ele quis dizer que com isso, os desenvolvedores poderão ser pela linguagem se tornar mais fácil, o acesso a ela é maior, então mais pessoas poderiam ser desenvolvedores. Ou você poderia se tornar um desenvolvedor sem ter que ter acesso a um vasto grau de conteúdo, a uma vasta área de conhecimento para conseguir desenvolver determinada solução, que é o caso de você, por exemplo, eu não preciso manjar de assembly para poder fazer um software que no final das contas vai rodar lá instruções de máquina. Preciso saber lá uma linguagem de alto nível, por exemplo, JavaScript, e tá beleza. E aprender JavaScript é mais fácil, é mais acessível do que aprender assembly. Então esse é o ponto dele, e
eles levam esse ponto à proposta do MDA, que é isso, transformar assim, elevar mais um degrau ali no nosso jeito de construir software, por isso um novo paradigma de desenvolvimento de software. Feita essa introdução, quais são os conceitos, os termos que eles utilizam dentro ali da teoria para defender e para explicar o que é o MDA. O primeiro ponto, o primeiro artefato que eles listam e definem são os chamados PIM, P-I-M, que significa Platform Independent Model. Então, é um modelo que ele é independente de plataforma. Então, é feito para poder ser traduzido, ser compilado, acho que essas duas palavras estão boas, traduzido ou compilado, para aí sim para plataformas específicas. E daí eu já vou definir o segundo conceito, que é o PSM, Platform Specific Model. Então tem lá o PIM, que ele é independente de plataforma, e esse PIM gera PSMs no plural, que ele pode gerar um PIM, um modelo independente, pode gerar artefatos PSM, né, específicos para várias plataformas. Já darei. Mas então o PIM, voltando aos exemplos práticos que eles trazem no livro, poderia ser, e eles deixam claro que não é uma definição ali da teoria ou do conceito que eles estão trazendo, se use o ML, mas poderia ser um diagrama UML de alto nível, por exemplo, um diagrama de classe que definisse ali a nossa solução de software. Então, vamos dizer ali que a gente vai desenvolver CRM, né, um software de gestão de cliente. Então, teria ali a classe clientes, a classe talvez vendas, a classe endereço do cliente, enfim, coisas que a gente tem que fazer a gestão quando lidando com o cliente, aniversário do cliente, o atributo ali da classe dele, enfim, definições ali de um modelo que atende, que soluciona problema de gestão de clientes, tá? Então, isso, diagrama UML de classe seria o nosso PIM. Por quê? Esse diagrama, ele não tá atrelado a nenhum tipo de tecnologia. Por exemplo, para você fazer um software em Java, em PHP, em Python, em JavaScript, Node, para você gerar um banco de dados em MySQL, um Oracle, Postgres, enfim, esse diagrama pode ser utilizado para qualquer uma dessas tecnologias, para qualquer uma dessas plataformas. Então, é no artefato de baixo que a coisa vai ficar mais atrelada à plataforma, mais acoplada àquela plataforma específica. Então, essa é a principal diferença do PIM para o PSM. Então, o PIM independente, ele é genericaço, enquanto o PSM ali, ele é específico. E no próprio livro eles dão exemplos de que tem, eu não vou lembrar o nome, lembrei, eles têm a UML, de novo, não necessariamente precisa ser o UML, mas ele está dando exemplos usando a UML. A UML tem o que ele chama de profile, então, utilizando um software para diagramar modelos ali na UML, você consegue usar profiles, então perfis, por exemplo, de Java, né? Então você conseguiria criar lá no PIM, um diagrama de classes, e no PSM você conseguiria usar a UML com esse perfil de Java, esse profile de Java, que é, pelo que eu entendi, é como se fosse um plugin ali da linguagem, para que você consiga, no PSM, já agregar algumas coisas que são específicas de Java. Ele dá lá o exemplo de variável pública ou privada, ou protect, né? Protegido. Então são coisas específicas dessa linguagem. Por exemplo, uma linguagem que... E porque a gente está falando de uma linguagem de programação, né? Poderia gerar um PSM para uma outra plataforma que não fosse nenhuma linguagem de programação, por exemplo, fosse uma linguagem de banco de dados. Numa linguagem, por exemplo, num JavaScript, pode-se não ter nem tipo, ou se você quiser tipar agora com TypeScript, não teria essa questão do público e o protegido, por exemplo, ou privado, né? Não é uma coisa que tem nesse tipo de linguagem. Então, a UML com o perfil de Java já seria algo específico para a plataforma Java, mas ainda genérico. Então, porque é um modelo UML, mesmo que com esse perfil de Java, que adiciona, né, que agrega como um plugin algumas características que são intrínsecas à plataforma Java, ainda continua sendo genérico, né, porque trata-se de um modelo UML, não é código. Então, com esse modelo UML você não consegue, ele não é executável, né? E o último artefato que a MDA gera é o código. Então, PIM lá em cima, depois o PIM gera um ou mais PSM, então PSM ali específico, e cada PSM vai gerar código para a sua plataforma específica. O PSM ali do Java, então a UML com perfil de Java, aí sim vai gerar código Java. Como isso é feito? Code Generation é algo bastante dado, aí tem várias formas e ferramentas para fazer isso, mas geralmente faz-se uso de template, então tem arquivos lá, template, que vão facilitar a geração de arquivo nativo daquela plataforma, nesse caso, o Java. Coisas interessantes, assim como nesse exemplo a gente tem um PIM que gera código, que gera um PSM de Java e depois código Java. Um segundo PSM para esse mesmo PIM poderia ser um PSM de MySQL. Então a gente vai, ao mesmo tempo que a gente vai ter um projeto de código Java, a gente quer ter um banco gerado com essas mesmas tabelas, cliente, venda, endereço, que reflita, é esse o verbo, né? Refletir, que reflita aquele modelo mais genérico e que gere um banco de dados MySQL, com a mesma estrutura, mesmos nomes de atributos, hein? Beleza. Então a estrutura mais macro
Você já imaginou aí na sua cabeça uma árvore ali, né? Formada pelo PIN lá em cima, 2 PSM e a base de código Java e a base de código SQL, que vai gerar o nosso banco de dados MySQL. E daí, ao longo do livro, os autores vão explicando várias coisas que eu achei interessantes. A primeira delas é quem cria esses transformadores, né? Esses compiladores de PIN para PSM, de PSM para código nativo na linguagem. E ele até sugere, né, que no futuro, isso será criado por terceiro. Eles até criam alguns lá só para provar o ponto, a teoria deles, mas sugerem que no futuro isso será criado por terceiro, de forma que a gente terá muitos desenvolvedores de PIN, então muitos desenvolvedores de modelos de altíssimo nível, e alguns desenvolvedores especialistas que vão trabalhar nos transformadores, nos compiladores de PIN para PSM e de PSM para código. Então, cara, vai ter lá 10 mil desenvolvedores de PIN e 30 caras ali desenvolvendo o compilador e mantendo, né, aquele compilador de PSM, o ML para Java, por exemplo, o ML perfil de Java para Java, de forma que os desenvolvedores lá do alto nível não vão precisar se preocupar com as partes de baixo, e pelo contrário, tem caras que se especializam nisso, especializam tanto que conseguem até otimizar o código a vários tipos de otimizações de performance. Esse é um ponto. Então, os transformadores, softwares que farão as transformações, ele sugere que serão de terceiro. Ele também fala da estrutura necessária para isso funcionar. Então ele cita lá várias ferramentas que são necessárias para isso funcionar. Então precisa do designer do PIN do alto nível, precisa do editor, provavelmente de PSM. Então, no começo ali da implantação do MDA como paradigma de software, muito provavelmente as pessoas vão querer mexer no PSM, talvez mexer até no código. Então, teria que ter um designer de PIN, um editor de PSM e um editor de código nessa MDE, um repositório ali de PSMs, um repositório de código, um repositório de transformadores, softwares que fazem essa transformação, entre outras ferramentas que ele cita lá. Não vou conseguir lembrar de todas, mas é algo bem legal que ele já vislumbra. Um outro ponto que eu achei crucial, porque é algo que eu conversei bastante, João chama sobre isso, que é chamam de traceability, então é a rastreabilidade dos artefatos. E é legal porque eles falam também que tem coisa que é impossível de ser feita, e eu vou explicar o que se trata. A rastreabilidade é a capacidade de um artefato ou de parte do modelo lá no PIN, então lá no mais alto nível, ser rastreável no PSM, estar interligado a essa mesma parte que se refere a ele no PSM, e também de ser rastreável, ou seja, também estar interligado a essa mesma parte que se refere a ele no código. Vamos pensar lá que a gente está tratando agora do MySQL. Então é como se a tabela clientes lá no PSM estivesse relacionada, né, interligada a tabela clientes aqui na nosso PSM, na nossa UML com perfil de SQL, e que tivesse interligada aos comandos de create table clientes, com os atributos tais, com as colunas tais, nos tipos tais, certo? Com o código, script e SQL no código, na camada mais baixa da arquitetura. Por que essa traceability? Porque então, vamos imaginar lá que foi gerado uma vez esse código. Então, o desenvolvedor alto nível, criou lá o diagrama ML, lá na PIN, e deu um play lá em nossa IDE. Gerou o PSM e gerou o código SQL. E executou esse código, então criou um banco de dados. Numa segunda iteração, caso o usuário, o desenvolvedor de mais alto nível, alterar, por exemplo, a tabela cliente para consumidores, porque ele quer fazer isso tem que se refletir nos modelos gerados nos níveis mais baixos. Então, isso tem que fazer com que o modelo do PSM seja alterado da mesma forma, e que o código SQL, os scripts SQL, também sejam alterados. E ele até supõe lá, prevê que nesses casos, essa traceability, essa rastreabilidade, teria que tratar, inclusive, talvez isso fosse função do transformador, em que estado está essa aplicação para que essa alteração seja refletida da maneira correta. Porque imaginem, no momento inicial em que o usuário ainda não gerou e executou aquele código, SQL, por exemplo, então ele criou lá o PIN com o cliente, não rodou nada, foi lá e alterou a tabela cliente para consumidores. Aí ele roda, a gente gera todo o código, create table, consumidores, e a gente tem um banco rodando. Justo. Mas, e no caso em que o cliente cria o PIN com a tabela com o nome cliente, roda esse programa, de forma que nossa arquitetura gera o PSM, gera o código SQL, executa esse código SQL, nosso banco sobe com a tabela cliente, e no segundo momento esse usuário altera clientes para consumidores e executa de novo. Nesse momento, dado que a gente já tem uma aplicação rodando, a transformação tem que ser para alterar a tabela cujo nome era clientes para um novo nome que agora é consumidores. Então, dependendo do momento, do estado da aplicação, a transformação pode se dar de maneira diferente. Então, essa traceability, essa rastreabilidade é super importante para o conceito como um todo, porque eu, como um futuro usuário de uma arquitetura como essa, eu quero inclusive a rastreabilidade reversa, que eu quero, por exemplo, alterar no código SQL e isso ser refletido nos modelos de cima, né? E isso é o que eu comentei no começo, que inclusive o autor fala sobre isso, de forma que
nem sempre isso é possível, segundo o autor, mas ele faz uma argumentação lógica que faz sentido, que existem modelos mais poderosos e modelos menos poderosos. Vamos imaginar lá, o inglês ou o português, uma linguagem natural e uma linguagem de, sei lá, uma linguagem de programação C. O número de termos que uma linguagem natural tem, comparado com o número de termos aceitos ali pela sintaxe do C, por exemplo, é extremamente maior. Isso significa que uma linguagem é mais poderosa que outra, porque ela consegue representar ela tem mais formas de representar conceito do mundo real. Então, o inglês e o português são linguagens mais poderosas que nesse tipo de comparação. Claro, vocês que são mais teóricos, falar, não, na matemática dá pra representar tudo no mundo, tal como do que o português ou o inglês representam. Ok, mas não, a comparação não é nesse sentido, mais no poder de expressão então, nesse sentido, pode ser que uma transformação de um modelo em uma linguagem mais poderosa para uma linguagem menos poderosa seja dado por um transformador. Temos lá o modelo português para o C, fez um transformador que, a gente adapta lá pagode e um jeito de guardar conceito pagode dentro da linguagem C e faz isso funcionar. Ok. Porém, a volta nem sempre vai ser possível, porque o modelo em linguagem menos poderosa, ele já... Eu não lembro a palavra que o autor usou, mas é como se ele desestruturasse, desintegrasse aquele conceito superior, de forma que ele quebrasse isso para que caiba na linguagem, né? Na linguagem que ele tem, que é mais reduzida. De forma que, se ele precisar enviar isso de volta para a linguagem superior, ele já quebrou. Então, do jeito que ele entendeu a coisa, que a linguagem inferior entendeu a coisa, ela não consegue aquela representação mais rica, mais poderosa, deixou de existir. Então, da linguagem menos poderosa para mais poderosa, essa transformação não vai usar todo o poder da linguagem de mais alto nível. Isso que o autor trouxe na argumentação e que para mim fez bastante sentido. Então, esse é o argumento que defende que nem todas as transformações vão poder ser de ida e volta, né? De bidirectional, bidirecionais, do modelo mais alto de menos e vice-versa. Algo bem interessante que eles defendem no livro. Mas um ponto que ele, inclusive, deu exemplos na implementação é de que é preciso que alterações feitas em artefatos de mais baixo nível permaneçam após novas gerações do artefato de mais alto nível para os outros. Então é como se a gente fizesse uma alteração no SQL ali, adicionasse alguma coisa, por exemplo. Isso tem que se persistir após, por exemplo, uma alteração lá no PIN, lá no artefato de mais alto nível for feito e o usuário gerar lá, clicar o play e gerar uma nova rodada aí de compilações. As alterações feitas no mais baixo nível devem persistir, portanto. E, de maneira geral, acho que esses são os principais conceitos que os autores trazem lá. Pra mim fez bastante sentido tudo, assim. Fiquei muito feliz que encontrei termos já definidos para muitas coisas que a gente vinha pensando, tal como a rastreabilidade. Ele fala de interoperabilidade também, então de forma que você consegue adicionar novas plataformas ali, tal como tem o Java, você pode pôr Python, JavaScript, o PHP, um novo banco de dados, e só adicionando esses transformadores, então fica algo bem, bem interessante. Você pode criar o mesmo PIN, seja multiprocessador, que seja multi-arquitetura, e isso vai manter a estrutura alto nível idêntica, as vantagens de comunicação que isso tem, enfim, muitas coisas legais que a arquitetura propõe. Fiz umas pesquisas rápidas, não me parece que desde então isso se desenvolveu tanto quanto os autores esperavam, porém eles já sabiam e escreveram sobre as dificuldades de implantar isso, né, por ser todo um novo paradigma, um jeito de pensar diferente, fez e faz código como é feito hoje há 50, 70 anos, então eles mesmos já anteciparam essas dificuldades, e as dificuldades de fornecedores de IDS, de editores, fornecedores do ferramenta design para os pins, dificuldades de linguagens, né, modelos de representação para essas coisas, então precisariam ser criados. É como se é um novo mundo que tudo precisa ser criado, tudo precisa de fornecedor para aquilo, e as pessoas precisam aprender a fazer aquilo, mas por todos os argumentos que eles trazem e pelo que eu e vocês aí já tem dito aqui nesse canal, parece ser o futuro aí, presente o futuro do desenvolvimento de software, que é bem por aí, tal como muitas coisas que a gente já tem estudado aqui, já estão indo para esse caminho. Foi muito legal ver que tem todo um campo de pesquisa dentro disso, então propondo aqui faz parte, na verdade, de vários campos de pesquisa, mas que MDA, Model Driven Architecture, é um deles. Mais um pontinho que nem deveria falar, já deveria fechar esse vídeo, mas é que eles trouxeram lá a ideia de software, o modelo de software na visão estática e na visão dinâmica. Eu achei bem legal que eles definiram as duas visões, então ambas fazem parte do mesmo modelo. Então, para você definir software, precisa falar sobre o que ele é e como ele se dá, como ele se move ali. Então, o que ele é, os objetos, claro, as coisas que são ali, o cliente, o endereço e a venda. E como ele se move, o cliente vai fazer a venda. A venda tem uma data e a venda vai poder ser deletada. E quem vai deletar essa venda é o usuário. Então, toda essa parte mais dinâmica do software. E ele até fala, né, para a gente representar um software completo com a UML, são necessários dois tipos de diagramas. O diagrama por exemplo, de classe, que mostra ali o que, classes, os objetos, o que aquele software vai tratar. E, por exemplo,
exemplo, um diagrama de estados ou de sequência que mostre a parte mais dinâmica do som. Bem legal, foi a última coisinha que eu lembrei. Então esse foi o podcast sobre MDA, Model Driven Architecture. Muito interessante o conceito e a teoria, e espero que vocês tenham gostado. Deixem o seu like no vídeo, se inscrevam no canal, volta já.